אנחנו מאמינים בני מאמינים. Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou Issahá e no caso nós vamos fazer agora um vídeo sobre a vertente judaica caraíta. E por favor galera, compartilhe para seus amigos o vídeo e deixe seu like, tá? E olha, ontem o vídeo estava meio escuro por causa que eu não estava gravando na cozinha, que é o único local que eu praticamente posso gravar, porque a iluminação do meu quarto é horrível. Não é uma iluminação boa. E agora eu tô tentando melhorar a qualidade dos vídeos. No caso, agora vamos começar, né? O caraísmo é uma corrente da religião judaica, por isso melhor definida como judaísmo caraíta, que defende a crença única e absoluta em Deus, e que a sua revelação única foi dada através de Moisés na Torá. Não admite as adições ou subtrações. E nos profetas da Taná. Confiam na providência divina e esperam a vinda do Messias e a ressurreição dos mortos. Seguem um calendário baseado no Abib e com início no mês na lua nova visível. A palavra caraíta do hebraico Karaim ou Bnei Mikra, seguidores das escrituras, designa uma das ramificações do judaísmo, que defende unicamente a autoridade das escritas hebraicas como fonte da revelação divina. Rejeitam o judaísmo rabínico, ou seja, a visão dos rabinos, a Talmud, por exemplo, o seu conceito a Torá oral, como, por exemplo, o Talmud, como eu disse, e a Mishnah, conceitos pelo judaísmo rabínico. Não seguem os costumes judaicos rabínicos como o uso do peyote, tefilim e afins, porém seguem a todos aqueles com a previsão expressa na Torá, como observância do Shabat, o uso do talit e tzitzit e das leis dietéticas e de abate. Desde a época do Segundo Templo, existiam grupos no judaísmo que defendiam a autoridade única e exclusiva da Torá escrita, em oposição aos que seguiam também as tradições posteriores conhecidas como a Torá oral. Entre as seitas que seguiam unicamente a Torá escrita estavam os Tzadokim, os Saduceus e os Betusianos. Esses opunham-se aos Perushim, os fariseus, que defendiam ter Deus lhes revelados junto com a Torá escrita. Uma Torá oral que era passada de geração em geração pelos estudiosos mestres e profetas. No caso, os mestres são, entre aspas, rabinos. Não são muito bem rabinos, mas eu posso dizer como rabinos. Essas seitas continuaram a existir mesmo depois da destruição do templo no ano 70 d.C. Mas com a queda de Jerusalém, a autoridade central representada pelo templo deixou de existir, fortalecendo as comunidades locais e seus centros de estudo, sinagogas, por exemplo, que eram majoritariamente farisaicas. Esses fariseus posteriormente dariam a origem ao judaísmo rabínico, complicando suas leis e tradições em obra conhecido como Talmud. O Talmud, no entanto, não foi aceito por parcela da comunidade judaica, que opôs forte resistência ao judaísmo rabínico no século VIII d.C. Anam ben David organizou os diversos elementos antitalmúdicos e conseguiu convencer o califado a estabelecer um segundo exilarcado para aqueles que não seguissem as práticas talmudistas. Os seguidores de Anam foram conhecidos como Ananitas, posteriormente misturando-se às outras seitas antirrabínicas constituíram o caraísmo. O caraísmo obteve grande influência chocando-se contra o judaísmo rabínico, mas conseguiu sobressair no século X com Gaon Sadiá,
Mas o caraísmo continua existindo principalmente na Espanha, Rússia, Egito, Império Bizantino e Israel. Hoje ainda sobrevive em comunidades espalhadas pelo mundo, inclusive em Israel, onde conta um departamento governamental que cuida dos seus interesses. O caraísmo, em toda a história, nunca representou um movimento único que como atesta a historiografia judaica, e sim uma forte resistência de parte do povo judeu. A prática de novas leis criadas no decorrer da história judaica e no final da Idade Antiga, denominada de lei oral, sem contar com a liderança central e com diversos pontos de vistas divergentes entre seus grupos. O caraísmo não conseguiu fazer frente à unidade rabinista medieval, chegando no século XX, como minoria quase desconhecida mundialmente. Em tempos recentes, existe uma tentativa de revitalização por do chamado Movimento Caraíta Mundial, um grupo americano-israelense que não reconhece como caraíta nenhum outro grupo, como mesmo anterior à sua existência, reclamando para si a exclusividade da autoridade de converter alguém à prática da Torá.